Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma sexta-feira, sextou, pessoal, e a gente aqui trazendo conteúdo específico, exclusivo para equipes de oftalmologistas de todo o país. Meu nome é Celso de Queiroz, eu sou mentor em oftalmologia e eu trago para vocês aqui recepcionistas, secretárias, orientadoras de exames, orientadoras cirúrgicas, orientadoras de lentes de contato, muito conteúdo para que você possa cada vez mais ter mais satisfação no seu trabalho e entregar muito mais o atendimento humanizado que os pacientes tanto desejam e os oftalmologistas tanto querem transmitir para os seus pacientes. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. A gente vai agradecendo a todos que participam da live aqui com a gente. Pode mandar suas perguntas. Tem gente que vai assistir aqui ao vivo com a gente, tem gente que assiste também de casa depois. Fique à vontade para deixar o seu comentário, para deixar sua pergunta e sugestão de temas também para a gente trazer para vocês sempre muito mais conteúdo de altíssimo padrão. Hoje nós temos uma convidada especial, ela vai falar sobre um tema que realmente abrange muito assunto, um tema muito interessante que muitas pessoas já passaram na vida ou já estão passando. Ela já chegou por aqui, é a psicóloga Ana Klaumann. Ela tem um conhecimento sensacional, acompanho o conteúdo dela aqui no Instagram e ela vai trazer um conteúdo excelente para vocês hoje. Vamos lá. Muito obrigado a todos que estão chegando aqui. Muito obrigado à Clínica Altas de Bauru. Oi, Ana, boa Oi, tarde. Celso. Boa Como é que você tá? tarde. Tudo bem? Tudo certo por aqui? Hoje Tudo certo. Você me veio me ouvir bem aqui? Sim, né? eu tô te ouvindo 100%. Hoje eu tô fazendo igual o Christian Ralph, tô fazendo live na estrada. Eu tô vendo que você tá no carro. Aqui o compromisso é com o conteúdo dessas meninas todas que fazem um trabalho sensacional nas clínicas oftalmológicas de todo o país. E hoje a gente vai fazer uma versão diferente, uma versão na estrada. Estou aqui em Presidente Prudente, uma terra muito quente, mas mesmo hoje está muito calor, mesmo tão nublado, né, com um tempinho de chuva, assim. E você, Ana, como é que você tá? Tudo certo, tá tudo em paz por aqui. Tudo bem, um prazer estar aqui contigo, contribuir, trazer um pouco de conhecimento, um pouco mais de conhecimento para as nossas pessoas, né? Para as tuas seguidoras, para os teus seguidores, para as minhas também, que provavelmente vão entrar por aqui, te conhecer. E é um prazer estar aqui contigo. Ana, eu tenho muita felicidade, muita gratidão de você estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Eu sei da sua agenda como é. Então, Hum. muito obrigado mesmo por estar aqui. Gente, quero aproveitar agora para apresentar a Ana para vocês. A Ana Klaumann, ela é psicóloga e mentora. Ela mora em Blumenau, em Santa Catarina. Ela tem mestrado em saúde mental, tem muitas outras formações, treinamentos voltados para o desenvolvimento pessoal, numa trajetória de 9 anos de investimento nesse conhecimento incrível, nesse mundo, nesse universo do desenvolvimento pessoal. Então, Ana, normalmente as meninas que começam a trabalhar na oftalmologia, algumas é pelo primeiro emprego e muitas outras vêm de outras áreas. Então eu gostaria que você comentasse um pouco para as meninas te conhecerem mais sobre a sua trajetória até aqui. Então, quais foram suas vivências, suas experiências profissionais para que você se tornasse essa psicóloga hoje, que tem esse conhecimento incrível e transforma a vida de tanta gente? Uhum. Celso, me conta assim, que tipo de conexão você gostaria que eu fizesse, assim, né? Para conectar a minha história enquanto psicóloga, enquanto psicoterapeuta, com a história da mulherada, a maioria é mulher? A maioria, a Isso. maioria. Até É, agora, 99,9%. legal. O que que você sente que é o mais interessante de eu trazer eu diria que para fazer um link com a vivência delas? É que funciona assim, ó. Normalmente, o que eu trago para as meninas? Normalmente tudo que você faz, todos os trabalhos que você executa, ele vai servir, ele vai te ajudar em algum momento no seu trabalho. Por quê? Uma clínica Perfeito. oftalmológica, ela tem várias funções. Tem a recepção, tem o agendamento pelo telefone. Você já passou por várias clínicas de todos os outras especialidades também. Então, é interessante que em cada momento ela entenda que cada experiência que ela passa agrega valor.
Então, as suas experiências, tudo que Legal, você já viveu, tudo que você já estudou, as experiências profissionais que você já teve, hoje te trouxeram até aqui, né? É esse perfeito. conjunto do que você viveu. Então, essa conexão que é interessante, elas saberem também das convidadas o que, que você já experimentou, o que, que você já vivenciou, e vai fazendo essa Legal, conexão com o trabalho dela atual, ou com os próximos que ela pode ter, inclusive na própria oftalmologia. legal, legal, Celso. Eu concordo muito com a sua fala. Hoje eu me considero uma terapeuta, uma empreendedora de sucesso. São 9 anos dentro da psicologia, e para que hoje eu tenha a tranquilidade de dizer que eu cheguei num lugar de sucesso, foi uma longa caminhada até aqui, né? Então eu vou contar um pouquinho assim quais foram, de uma maneira muito breve, afinal são 9 anos. Eu não fui empreendedora desde o início da minha profissão. Logo que eu saí da graduação, é, eu fui trabalhar no serviço público, passei em concurso. Isso era o que eu realmente queria fazer, porque eu tinha muito forte a coisa de servir, assim, isso sempre esteve presente comigo. E eu tinha mais essa tendência de pensar no cuidado de pessoas menos favorecidas, sabe? De promover bem-estar social. Então, eu fui para esse lugar primeiro, eu atuei em alguns municípios diferentes, então, sempre fui servidora pública a nível municipal. E foi um tempo muito importante, um tempo em que eu pude entender a vida para além da minha bolha social, até que começou a deixar de fazer sentido e eu posso compartilhar qual foi o ponto, assim, dentro do serviço público que me fez é, buscar sentido em outros lugares. Eu gostava muito do que eu fazia, mas havia uma sobrecarga em relação à demanda de atendimento. Eu acabava trabalhando com demandas muito severas e eu fui cansando, eu fui, de certo modo, adoecendo também. Mas esse não foi o principal. O principal é que eu tinha muita vontade de continuar expandindo e eu cheguei no meu limite, sabe? Eu assumi cargo de liderança, de coordenação, é, projetos, sabe? Assim, eu sempre fui essa pessoa do movimento. Então, o que eu podia desenvolver de projeto, eu desenvolvia, mas eu não tinha mais para onde crescer profissionalmente, financeiramente, onde eu comecei a entender que era hora de uma transição de carreira. Eu sempre atuei em clínica, mas era secundário, né? Porque o serviço público ele me tomava muito mais o tempo, então era quase como se a clínica fosse um segundo lugar, tinha um lugar, acaba, eu diria que de menos prioridade, sabe? E aí com isso eu entendi que era hora de começar uma transição, comecei a me organizar para isso, fiz todo aquele planejamento, né? Todo aquele caminho que a gente sabe como funciona e essa foi a parte, eu diria que talvez mais desafiadora da minha profissão, porque eu fiz um salto, né, de sair daquele lugar supostamente seguro, que socialmente é tão visto como seguro, e fui me dedicar exclusivamente à clínica, exclusivamente ao meu lugar de psicoterapeuta. Naquele tempo ali, eu ainda não tinha tanta clareza do quanto eu precisaria lapidar o meu lugar de empreendedora, sabe? Então, eu digo que, porque isso faz agora 3 anos, até um pouquinho menos, não fechou 3 anos ainda. E eu costumo dizer que nesses últimos 2 anos e meio, é como se eu tivesse vivenciado 15, sabe? A nível de aprendizado, de desenvolvimento enquanto pessoa, porque foi algo tão intenso de precisar adquirir novos conhecimentos e faz investimento em principalmente em conhecimento, né? Em se questionar quem tem esse conhecimento para me ajudar. E foi assim um processo incrível. Eu tive a graça de dar certo, eu diria desde o início, sabe? Então fui construindo solidez, construindo um negócio sólido, tendo um faturamento bacana e que ele foi se estabilizando desde o início, com um crescimento previsto, sabe? Então,
Mais ou menos isso, sabe? Passei por graduação, fui professora universitária, dei aula em curso de psicologia, mais ou menos isso, assim, tanto da universidade, do serviço público, foi mais ou menos isso até eu me descobrir uma empreendedora e gostar muito desse lugar, sabe? E como foi a experiência para você, Ana, dar aula na faculdade? Bastante desafiadora, bastante desafiadora. Foi muito gratificante também, assim, receber um convite da universidade onde eu estudei para voltar no lugar de docente, sabe? Mas ela foi bastante desafiadora e passageira, porque eu tenho uma coisa comigo que eu vou e experimento. Mas se aquilo não tá fazendo sentido para mim, eu não preciso ficar muito tempo ali, sabe? Então, foi uma experiência de muito crescimento, de muitos desafios. O ambiente acadêmico é um ambiente extremamente importante, né? Então, esse lugar de formar pessoas é de uma responsabilidade enorme. Mas eu entendi que não era ali, que eu tinha que continuar me dedicando exclusivamente ao meu negócio. E aí foi um tempo de aprendizado, onde eu dei um pouco, recebi um pouco e segui com o meu propósito. Mas com certeza, tá vendo que legal? Eu não sabia que você já tinha dado aula, né? Mas Uhum. olha como isso também contribui, essa experiência na questão das mentorias, não é verdade? Nossa, com certeza. Quando no meu tempo de mestrado, eu me perguntava assim, porque depois que a gente entra no mestrado, a gente se pergunta por que que eu entrei? Por que diabos eu fui fazer uma coisa dessa? Porque é extremamente, nossa, assim, te toma muito tempo da vida, tem muita pressão. E na época eu me perguntava, nossa, mas aonde que eu vou aplicar isso? Porque eu não tinha vontade direta de ir para a graduação da aula, sabe? E hoje, depois de um tempo com mais maturidade, com um entendimento mais ampliado, eu entendo que tudo isso, desde o meu trabalho com grupos lá no serviço público, no SUS, sabe? Todo o meu trabalho dentro do mestrado, que a gente também acaba ocupando esse lugar de docência, né, em alguns momentos, e da graduação me preparou para estar onde eu tô, sabe? Poder ter autonomia, ter tranquilidade de ocupar esse lugar de fala no lugar de mentor. Legal, Ana. Uma das mentorias que a gente tem para as equipes de oftalmologistas é de liderança. Legal. E eu sempre costumo usar, né? A gente usa muito o senso comum como ferramenta de gatilho para você realmente abrir o mindset, estabelecer o mindset, né? E eu falo assim, qual foi o maior líder que já pisou na Terra? E a maioria, ou, né, quem já tem a conexão, fala, ah, Jesus Cristo. Eu falei exatamente. Jesus Cristo foi um grande líder, não foi? Sim, ele tem ótimas qualidades, na verdade, sim. Mas sabe o que fez de Jesus um ótimo líder? Aí eu boto as meninas para pensar, sabe? Elas começam a refletir, eu falo assim, olha, para e pensa. Quantos anos Jesus passou sendo liderado pelo pai dele lá no céu, na criação da terra, na criação do ser humano, na criação dos animais? Quanto tempo ele passou sendo liderado para aí então ele liderar? Nossa, Então, quando incrível. eu coloco as meninas para pensar que para ser uma ótima líder um dia, ela tem que ser uma ótima liderada, isso ajuda muito a comunicação corporativa. Ajuda muito as meninas a enxergarem de outra forma o papel da líder, sabe? E você falando agora dessa experiência que você teve do mestrado, de você não entender direito por que que você está aprendendo aquilo, como, onde que você vai usar. E depois que você tem a ferramenta na mochila, opa, agora eu sei, agora eu tenho essa aqui, eu posso usar essa aqui, né, a meu favor nessa minha trajetória. Então, Isso. muito legal, por isso que eu gosto de pegar essas conexões para ajudar as meninas a entenderem o momento que ela está agora. Essa semana a gente fez uma mentoria sobre o tempo que a gente passa em cada estado, no passado, no presente e no futuro. A importância da gente se dedicar ao presente, mesmo se a gente não entende direito aonde a gente vai usar. E foi o que você acabou de trazer, muito bonito isso. Sim, Corroborou a mentoria dessa semana. Show de bola, Ana, show de sim. bola. Eu até Uma dúvida, vou. Posso? Posso complementar a pode? tua fala? Pode. Algo que eu achei bem legal e que eu acho que também faz sentido é que quando você está fazendo uma transição de ter sido liderada para se tornar a líder, né, ocupar esse lugar,
Existe, existem muitas inseguranças, questionamentos de será que eu vou dar conta de ocupar esse lugar? Será que isso é para mim? Então, quanto que você, ainda quando está no lugar de liderado e vai fazer a transição, você pode ancorar nisso, né? Do tipo, eu preciso estar nesse lugar para subir alguns degraus daqui a um tempo e estar em um outro lugar. A gente não tem como subir, chegar lá no topo da montanha sem que a gente dê um passo de cada vez, né? Exatamente, muito bom, muito bom. Outra dúvida que eu fiquei, que você disse assim que você se preparou antes de fazer essa transição, é uma transição muito importante, muito impactante na nossa vida, né? Quanto tempo levou, Ana, de você decidir que você não gostaria de permanecer onde você estava, até Uhum. você se preparar o suficiente para fazer a transição? 5 meses. Cinco Legal, legal. meses. Eu tomei a decisão, claro, eu já vinha cozinhando, sabe? Aquela insatisfação, ai, um dia eu vou sair. Isso já fazia mais tempo, mas que eu entendi que era a hora. E aí eu comecei a traçar um plano de ação concreto, e foram 5 meses. Legal. Tem muitas pessoas, muitas meninas que vêm no meu Instagram e falam: Celso, eu vejo o seu trabalho, eu acho muito legal trabalhar na oftalmologia, que a oftalmologia é uma especialidade muito gostosa de se trabalhar. Eu falo isso porque como eu fiquei muitos anos em multinacionais, em empresas grandes que forneciam equipamentos e LIOS, né, lentes intraoculares para os médicos fazerem as cirurgias, eu encontrava representantes de outras especialidades também. E eles sempre elogiavam como os oftalmologistas atendem a gente bem, porque o fluxo do oftalmologista é diferente, a rotina dele é diferente. Por mais que ele é muito exigido, que são poucos oftalmologistas no Brasil, né? A oftalmologia vai crescer muito ainda. Então, por mais que ainda a demanda é alta, o oftalmologista ele consegue organizar as cirurgias dele, não tem tanta urgência, assim, ah, meu Deus do céu, houve um acidente. Tem, mas é muito menos. Então, as cirurgias mais comuns, como a de catarata, cirurgia refrativa, blefaroplastia, são cirurgias que ele consegue se programar. Então tem muita gente que vem e pergunta assim: Celso, eu tenho vontade de trabalhar na oftalmologia. Eu falo: venha, mas é importante as meninas terem esse parâmetro como você. De quando você decidiu, aí você se preparou para fazer uma transição, você levou 5 meses. Então meninas que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir nas suas casas, você que quer trabalhar na oftalmologia, é muito bom, tem muito campo de desenvolvimento em várias funções diferentes na oftalmologia. Mas faça esse planejamento. Estabeleça uma meta assim como a Ana, que bem organizada, não é à toa que ela conseguiu ter esse sucesso, porque ela tem muito pé no chão. Ela se organiza, coloca as metas, estabelece e busca as informações necessárias para você alcançar o que você quer. Então, quer vir para oftalmologia? Venha, mas se planeje antes para que você consiga ter muito mais sucesso, muito mais satisfação no que você vai fazer. Faz sentido, Ana? Nossa, faz muito sentido. E eu ainda complemento a tua fala, Celso, trazendo o seguinte: toma cuidado. Planejar é fundamental para que você não dê um tiro no escuro, né? Mas então planeje, mas não esqueça de colocar o pé na ação, porque quantas pessoas acabam, a gente vai falar um pouco de procrastinação, quantas pessoas se prendem no planejamento e começam a acreditar que nunca é o tempo certo de colocar o pé na ação. Então, eu diria que topar algo novo, um novo desafio é planejamento, ação, assumir riscos, uma mudança de mentalidade para que você consiga sustentar essa mudança que deseja. Excelente, excelente ponto. Vamos falar mais sobre isso hoje. Eu quero agradecer aqui a Anitta, terapeuta que está aqui com a gente, a Andréia Passos, muito obrigado pela presença. Tem o Claudir também, Carolina, Dr. Marcos Vinícius Oftal, muito obrigado, doutor, por estar aqui com a gente. O Maicon também está aqui, Vanusa, Dr. Marcos Manente, lá de Paranavaí, Cianorte, Omoarama, muito obrigado, doutor, de estar aqui. Júlio, mentor com a gente, SCO, Hospital de Olhos lá de Minas Gerais. Tem a Angélica também que está aqui com a gente, Poliana. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. A Patrícia, que entrou agora também, a gente se encontrou na Mastermind recentemente. A Denise, lá da Adapt.
Gente, eu tô aqui com essa fera que é a Ana, ela é psicóloga, ela tem um trabalho maravilhoso que eu acompanho o Instagram dela. Eu vou compartilhar essa live também no Instagram dela, então vocês podem seguir o trabalho dela, que é um trabalho incrível. Ela fala muito sobre o autocuidado, posicionamento e como você pode sim estabelecer metas para alcançar o que você deseja. E hoje, mais finzinho da live, a gente vai falar algumas coisas muito interessantes que todo mundo aqui já passou, se ainda não está passando. Então, Ana, eu gostaria que você comentasse também como foi que você decidiu, por que você decidiu se tornar uma psicóloga? Você está falando lá do início da minha carreira? É muito importante. Isso aqui eu trago um mindset de reflexão, de raciocínio para as meninas. E você que tem autoridade disso hoje, olhar para trás e pensar por que você decidiu, ajuda essas meninas a pensarem também. E virem para Uhum, oftalmologia, quem já está aqui, o que pode fazer a mais do que já está fazendo. tá. Então, Celso, eu vou ser bem franca para ti, que existe uma grande distância entre a Ana Paula, que escolheu a psicologia, porque eu escolhi a psicologia primeiro lá na graduação, né? Então, assim, fazem muitos anos, fazem aí 14 anos, 14, 12. Faz muito tempo que eu decidi iniciar na psicologia. A minha decisão pela graduação de psicologia não foi algo tão assim, nossa, da alma, o que foi isso, sabe? Era uma dentre três possibilidades, entrei. Mas a grande virada de chave foi quando eu entrei, sabe? Imagina, tava começando a sair da adolescência, né? Foi um salto na minha maturidade. Eu me identifiquei, eu nem sabia que eu poderia me identificar daquela maneira. E aí eu entendi que eu tinha um grande porquê, porque eu me identifiquei muito, eu passei a gostar muito daquilo e eu passei a viver aquilo. Então eu fui uma estudante extremamente assídua, assim, sabe? Bem aquela nerd, assim, que estava sempre colada no melhor professor, eu era essa, bem essa. Tanto que eu adoro relembrar desse tempo de graduação. Mas eu gosto de olhar para esse marco de quando, ok, eu comecei a atuar e aí fiz a minha história ali dentro das políticas públicas, mas eu gosto muito dessa fase da minha vida aonde a Ana, psicóloga, foi aprender a ser empresária, a ser empreendedora, sabe? Essa parte eu posso dizer que a parte da vida das partes que eu mais gosto atualmente, justamente porque eu me conectei. Eu acho que aqui está uma grande questão. Eu me conectei com uma visão de futuro muito mais longa. Antes eu olhava a vida mais a curto e médio prazo. E quando eu passei a empreender e eu fui picadinha por esse mosquitinho, eu passei a conseguir enxergar a minha vida daqui 10, 20, 30 anos fazendo isso e numa crescente, sabe? Então me parece que trouxe ainda mais sentido para minha vida, para minha existência, para o meu propósito enquanto psicóloga, enquanto mentora. Olha só, então você tomou uma decisão que você não tinha tanta certeza, porque nessa idade realmente, quem que tá com a maturidade no talo nessa idade? Ninguém, né? E você se encontrou. Então, olha que gostoso. Quando você se encontra, o que que você faz? Você falou assim, Celso, eu fui muito assíduo. Eu coloquei em prática, eu realmente estudei. Por quê? Porque você gostou do que você estava fazendo. E hoje em dia, nas clínicas, um dos papéis que os doutores gostam, assim, que eu faço, é que eu faço uma análise de perfil de comportamento de cada uma das meninas, e como já faz 12 anos que eu estou na oftalmologia, eu sei as funções que a clínica tem e que poderia ter muitas vezes. E eu faço ajustes. Olha, vamos experimentar você nessa função aqui? Eu já sei. Assim, a gente tem aquela noção muito grande que vai dar certo naquela função, aquele perfil de comportamento. Mas eu sempre começo assim, porque se eu falo, não, você vai fazer tal coisa, tal, muito imperativo, muito incisivo, a pessoa já assusta. Então eu falo, vamos fazer um teste, eu acredito que você vai gostar. E aí começou um teste, a pessoa, beleza. E acontece muito disso que aconteceu com você. A pessoa chega na mesma clínica, só mudou de função. E ali ela se encontra, e ali acontece, quero até mandar um abraço aqui para a Laís, lá de Franca, que eu fiz esse teste. Ela foi para as lentes de contato e está apaixonada, sabe? Então, isso, meninas, é muito interessante. A Ana teve essa
curiosidade, ela estabeleceu dentre três, que ela mencionou aqui pra gente, foi, fez, se encontrou e aí ela acelerou. Então, experimente. Quando vier oportunidades para você, dentro da clínica que você trabalha, experimente que muitas vezes você vai se apaixonar. E vocês perceberam que a Ana, em algum momento, ela percebeu que lá no serviço público não estava mais encaixando o que ela buscava. Ela se planejou e saiu. Ela não ficou numa coisa que a gente vai falar hoje, no vitimismo. Ela Isso. decidiu, ela decidiu, se planejou e deu certo, está feliz. Então, da mesma forma, tem os dois lados. Quando a gente não está feliz em algum lugar, e quando a gente realmente se encontra. Então, olha como isso é interessante. Agora, Ana, não é porque a gente gosta muito de fazer uma coisa que não vai ter desafios. A vida é feita de desafios e eles nos ajudam a nos mover, a nos desenvolver, a, né, evoluir. Então, quais foram os principais desafios que você enfrentou, mesmo estando na profissão que você se encontrou? Olha, deixa eu dar uma pensadinha. Sabe, Celso, eu vou falar do meu momento atual, assim, né? Que é o momento que eu tô mais conectada, porque se eu voltar lá no meu tempo de políticas públicas, no meu tempo de universidade, os desafios vão ser outros. Eu acho que eu falar desse momento conecta mais com o teu público também. Não tem nenhum dia sem desafio. Não tem nenhum dia sem desafio. Talvez um dos grandes desafios, assim, é ter aprendido a topar risco, a assumir risco, a, a ter muito comprometimento, muito zelo, assim, criar esse entendimento de. Porque uma coisa é você ser. No meu caso, eu era servidora, né? Era assim que chamava, eu era de colaboradora, e você, de repente, se tornar dona do teu negócio. Então, essa mudança de mentalidade. Eu, assim, na transição, um grande desafio foi toda essa mudança, assim, de mindset mesmo, sabe? Onde eu precisei me inteirar de muitas coisas, precisei lapidar coisas em mim que não eram tão naturais. Por exemplo, eu não sou, na minha essência, uma pessoa tão organizada, mas eu passei a ser. Porque a minha empresa precisava da minha organização, sabe? Então, eu posso dizer que, e é por isso que eu digo, que eu vivi aí 15 anos em 2 anos e meio, porque eu desenvolvi muitas virtudes, eu fui me tornando, eu diria que eu fui me tornando uma pessoa mais capacitada para a vida, sabe? Então, o enfrentamento de desafios, assumir risco, porque às vezes a gente não quer assumir risco, topar mudança, entender quando é hora de mudar, que foi algo que você trouxe antes, né? Se abrir para o novo, assim, não, se desse jeito não dá, vamos pensar em outras maneiras. Então, ter essa mentalidade de solução ao invés de ampliar o problema, sabe? Eu percebo que foi isso, assim, foi isso. Tanto essa questão de gestão do meu negócio, que foi um grande desafio para mim, e que hoje está bem organizadinho, que faz parte da minha rotina, sabe? Conseguir adquirir isso enquanto pessoa. E eu pensei, não, sabe quando a gente tem aquelas crenças que a gente conta para nós? Ai, por que isso não é para mim? Por que eu não sou tão organizada assim? Sabe? Pessoas que têm muito a criatividade, por exemplo, têm a tendência de não ser tão organizadas. Mas isso não quer dizer que ela não possa construir isso, lapidar isso, entender o que é necessário ser feito, né? Então, essa coisa de fazer o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, é, acho que é isso. Essa disciplina, constância, esse senso de responsabilidade. Muito legal, Ana. Parabéns pela sua trajetória aí. E cola muito com uma frase que eu sempre falo com as meninas, né? Que geralmente quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Então você tomou decisões. Você tomou decisões de mudar. Só que toda mudança dói. Toda mudança dói, toda mudança incomoda. Mas espera aí, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu sonho? O que que eu estou buscando? Vale a pena o risco, como você falou, assumir esse risco? Vale a pena enfrentar esse sacrifício? Muitas vezes são sacrifícios, como você mencionou.
Então, parabéns por você ter tomado a decisão e ter sido firme na sua decisão, não ficar mudando de ideia. Cada café ou cada sentado é uma ideia diferente, né? Então, isso realmente mostra o tanto que você evoluiu do que você buscou. E olha quanta coisa aconteceu. Então, por isso que eu quero perguntar para você. Desafios, como você disse, todos os dias tem. Só que você gosta do que você faz, você quer isso, então você vai enfrentar com outra perspectiva. Agora, de lá para cá, quais foram as principais conquistas assim que você teve diante das suas decisões? Uhum. Celso, eu tenho conquistas em diferentes áreas da vida, assim, né? Tem toda uma conquista de uma vida melhor, de, de uma vida melhor, assim, de tanto de condição financeira. É isso. Eu posso dizer assim, de viver uma outra condição, um outro nível, assim, com tranquilidade. Eu entendo que uma grande conquista ter me colocado em um formato de trabalho onde eu tenho uma capacidade de crescimento gigante, assim. Então, olhar para o futuro e ver que eu nunca vou parar e que eu vou sempre ter a possibilidade de crescer, eu enxergo isso como uma grande conquista, sabe? Eu sempre gostei de viver a minha vida com muito sentido, assim, isso sempre foi um norte, desde muito jovem, ainda não tão madura, mas eu sempre precisei ver sentido nas coisas, senão eu pulava fora, sabe? E hoje eu percebo que eu acho que eu cheguei no meu momento de vida onde mais eu me sinto plenamente realizada, preenchida absurdamente de sentido, sabe? E que todo dia faz sentido acordar e fazer a coisa acontecer. Então, eu vejo que eu estou muito conectada com o meu propósito, o meu trabalho. Hoje, o meu trabalho como psicoterapeuta, o meu trabalho como mentora, eu vejo como uma grande conquista eu ter a possibilidade de impactar tanta gente, sabe? Transformar a vida delas. Ontem ainda eu comentei no meu Instagram que elas sabem que eu impacto a vida delas, mas elas muitas vezes não têm noção do quanto elas também impactam positivamente a minha, sabe? Então, nossa, eu acho que eu posso ficar aqui, ó, horas falando de conquistas, porque eu me sinto extremamente grata por todo esse entorno, sabe? A minha vida profissional, ela se conecta totalmente com as minhas ambições, vontades, propósitos pessoais. Então, quando a coisa conectou, sabe? Eu me vejo velhinha fazendo isso, eu diria. Que incrível, Ana. É muito gostoso escutar você falando isso, porque uma das coisas que eu sempre trago para as meninas, né? A crise que a gente está vivendo mais forte no mundo hoje é a crise de identidade. Muitas pessoas não sabem o que elas são, não sabem o que elas gostam, não sabem o que elas realmente querem. Então, você se encontrou. Você viu não só o que você gosta de aprender, mas quem é você. E depois você transformou isso numa forma de impactar pessoas e transformar resultados frustrantes, insatisfatórios em resultados de motivação, em resultados que você falou uma coisa legal. Hoje eu acordo com vontade de fazer o que eu vou fazer, porque eu vejo sentido no que eu faço. Então, muito bonito isso, muito legal da sua parte. E das meninas, dos doutores que estão aqui com a gente, quero falar para vocês sobre um assunto importante: turnover. Tem muita gente preocupada com o turnover. Celso, tá muito difícil. Eu contrato, passa um tempo, a pessoa sai. Eu contrato, trago, passo um treinamento importante, a pessoa leva embora o conhecimento. Então, hoje eu estou enfrentando esse tipo de situação. Então, doutor, olha só a história da Ana, que interessante. Quando ela pertence a algo, a chance dela querer sair é muito menor. Quando aquilo que ela trabalha fez sentido para ela e ela tem satisfação pessoal, financeira, satisfação profissional, a vontade dela sair é zero, é nula. Por quê? Porque aquilo traz alegria, aquilo traz satisfação e motivação. Então, pensa nesses pilares como são importantes. E nas nossas mentorias, tanto na minha mentoria quanto na da Ana, a gente ajuda muito as pessoas a se encontrarem e a entender como é gostoso quando você tira você de foco e coloca o seu servir, a sua transformação,
porque isso vai refletir diretamente na sua energia. E a nossa energia faz toda a diferença, independente no que a gente está fazendo. Faz Uhum. sentido, Ana? Nossa, totalmente. A tua fala até conectou com uma experiência que eu tive essa semana mesmo. Eu fui palestrar, eram treinamentos pockets assim para os servidores, para os colaboradores do Beto Carreiro, que é o parque aqui de Santa Catarina, né? Que é um parque enorme, assim, e foi uma experiência muito legal. E a cultura da empresa, ela é muito forte, assim, sabe? E conversando com os colaboradores, é uma empresa que tem a coisa do funcionário ficar, sabe? De ter pouca rotatividade. Tem pessoas que estão lá 10, 20, 30, 35 anos e eles falam com muito senso de pertencimento à empresa. Eles têm muitos motivos de gostar de estar lá, mas existe todo um trabalho feito para que a cultura organizacional, é, eu diria que ela está muito alinhada com os valores da empresa, com até algo que eu achei bonito, assim, com valores do fundador, né, que hoje já não está mais entre nós, mas que são valores muito fortes e eles tentam fazer com que cada colaborador possa sentir isso, vivenciar isso, expressar isso no cuidado com o cliente, sabe? E de diferentes setores, assim, colaboradores de diferentes setores, eu pude sentir muito esse senso de nós gostamos de trabalhar aqui, nós pertencemos, eu achei incrível. Você está me falando do Beto Carreiro, eu lembrei de uma experiência que um cliente, o Dr. Tiago Pizarro, lá de São José do Rio Preto, um abraço, Dr. Tiago. Um dia a gente estava conversando, né? Ele falou assim: Celso, uma vez a gente foi para Disney e eu estava com meu sobrinho, ele era pequenininho. E aí ele comprou um boné lindo, cara, um boné todo vermelho com preto e branco do Mickey, e tava todo feliz por causa desse boné, que ele ficou apaixonado pelo boné. Aí o primeiro brinquedo de montanha-russa que ele foi, na segunda volta o boné caiu. Mas esse menino saiu de lá chorando, triste pra caramba, a gente foi ali consolar ele, daqui a pouco chegou um senhorzinho da limpeza, Celso. Aí ele perguntou: o que aconteceu, tal? Ah, ele tá triste porque ele perdeu o boné dele e tudo mais. Ah, é? Então peraí, vem aqui, me acompanha. O senhor que estava na limpeza, Ana, vai vendo. Pois esse senhor chamou o doutor Tiago e o sobrinho dele foram até uma banca, ele explicou para a moça o que tinha acontecido, assinou um papel ali, pegou outro boné e colocou na cabeça do menino e falou assim: pode brincar, divirtam-se. O doutor Tiago falando para mim, falou: Celso, um gesto tão simples, mas me ensinou tanto sobre encantamento, sobre Nossa, pertencimento que você acabou de falar, porque pensa, se o tiozinho da limpeza, vamos colocar assim, imagina ele em qualquer outra empresa e tudo mais, que tipo de autonomia que ele costuma ter, certo? Olha a autonomia que esse tiozinho da limpeza lá da Disney teve de chegar, resolver uma situação e fazer com que a experiência do cliente fosse assim inacreditável, memorável, porque olha, aqui nós estamos contando essa história sobre o que aconteceu na Disney. Você trazendo sobre o Beto Carreiro, e eu falo muito sobre isso, né? A importância da gente entregar o melhor atendimento possível. Só que, olha só, a gente só consegue entregar algo que a gente teve. Então, eu sempre falo para os doutores, permitam gerar essa experiência para suas colaboradoras da mentoria, porque a experiência que eu transmito para elas é uma experiência que elas vão conseguir transmitir para os seus pacientes. Olha só que interessante, com não é verdade? certeza. Quanta coisa que você já viveu e da sua vivência você consegue transmitir para os seus mentorados, não é assim? Com certeza. Concordo com você. Excelente. Uma pergunta para você. Você sabe que o assunto que a gente trouxe para as meninas hoje é algo que muita gente passa ou até mesmo pode estar passando nesse momento. Então é o seguinte, quais são as principais dores e frustrações de pessoas que vivem em suas rotinas a procrastinação, a autossabotagem e o vitimismo? As principais dores de quem vive procrastinação, autossabotagem e vitimismo. Eu acho que uma das principais dores, eu entendo assim que a principal é a frustração. Porque a pessoa que está no lugar de vítima, procrastinando, se sabotando, ela está paralisada.
E não é porque ela não tem vontade de fazer a coisa acontecer, sabe? Só que ela não dá conta. Tem algo que faz com que ela se interrompa, né? Às vezes uma fragilidade emocional muito grande, uma falta de resiliência frente à vida. São múltiplos os fatores que fazem uma pessoa estar nesse lugar. Então eu percebo que uma das principais dores é frustração, sabe? Uma frustração gigante com a vida. Outras dores as próprias falas de vítima, né? Ah, as coisas para mim não dão certo. Para Ana dá, para o Celso dá, para mim não. E aí também esse lugar de comparação, né? Então a dor da comparação, a dor de se inferiorizar. Eu entendo que a dor de se vitimizar, ela talvez seja uma das piores, porque quando você ocupa o lugar de vítima mesmo, que você se acha uma coitadinha, um coitadinho, que você se entende vítima do mundo, que tá todo mundo contra você, que as coisas só não dão certo para você, você perde totalmente a força, a vitalidade, a capacidade de colocar o pé na mudança que você precisa fazer. Então, o próprio lugar de vitimismo eu entendo como uma dor, sabe? A pessoa que está ali se vitimizando, eu chamo de a dor do vitimismo, sabe? Porque ela está imersa em tantas crenças, em tantos pensamentos, em tantas crenças limitadoras, que ela não consegue agir em prol das possibilidades. Então, eu vejo muito isso, assim, essa pessoa, ela tem amargor, ela tem rancor, ela tem frustração, ela sente culpa por não estar agindo. Então, são. E eu não digo que é uma coisa só, né? A pessoa pode sentir um pouco de tudo isso, e são emoções que, pensando em energia vital, elas alcançam energias muito baixas, sabe? Eu diria que é, é muito baixo. Ao passo que se você sente gratidão, se você é uma pessoa obstinada, se você é uma pessoa que tem vontade de viver, que faz acontecer, sabe? Que você, inclusive, é uma pessoa solidária, uma pessoa gentil, uma pessoa que serve, ou seja, uma pessoa que está em movimento, os teus níveis de energia, de vitalidade vão lá em cima, sabe? Essas emoções, elas são energeticamente muito pesadas. Você não vê uma pessoa sentindo culpa, rancor, mágoa, frustração assim, né? Felizona fazendo acontecer. Não. Geralmente a expressão corporal é de um embotamento, de uma falta de energia. Às vezes você vê no rosto da pessoa a falta de vitalidade. Então tem uma questão fisiológica também, né? E Ana, além disso, chega a influenciar também na questão da saúde? Nossa, totalmente. Totalmente, porque eu gosto de dizer, eu até trouxe isso para o pessoal lá do Beto Carreiro, que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita e funciona de forma integrada. Então, essa história de a gente achar que as. Porque autossabotagem, vitimismo, e procrastinação são questões psíquicas, emocionais, né? E que aparecem como comportamento, mas começa em emoção e em pensamento, percebe? Então, toda a nossa parte subjetiva, nossa parte emocional, as nossas crenças afetam totalmente a nossa saúde física, sabe? Então, o nosso estado emocional, a nossa saúde mental, porque uma pessoa que cultiva demais sobrecarga, rancor, procrastinação, culpa, frustração, é uma pessoa que tem aí uma tendência a um adoecimento mental, a um adoecimento psíquico, ou pelo menos a uma grande fragilidade emocional, sabe? E com certeza isso vai aparecer no corpo, porque o nosso corpo, muitas vezes, ele nos dá sinais. Então, você não está contente. Aí o corpo ele começa a mostrar uma questão na pele. Aí, de repente, você está com uma dermatite. Aí, de repente, você está com uma dorzinha no estômago que depois começa a aparecer. Porque eu gosto de dizer também que o corpo ele começa dando sinais sutis. E com o tempo ele começa a falar um pouco mais alto, até que ele começa a gritar, né? E aí a gente pode, inclusive, acabar adoecendo, tendo questões graves
por questões emocionais, por estarmos insatisfeitas, insatisfeitos com a vida. Então, viver uma vida com realização, com entusiasmo na tua profissão, faz com que você tenha mais longevidade, faz com que você tenha vitalidade. Incrível, Ana. Pensar em tudo isso e me trouxe duas formas de análise. Primeiro, se eu estou passando por isso, se uma das meninas que estão aqui nos ouvindo, que são minhas mentoradas, ou que acompanham o nosso trabalho, ou tem vontade de entrar para as mentorias, se ela está passando por isso, o vitimismo, a autossabotagem, a procrastinação, quais são as primeiras coisas que ela deve se atentar? Porque não dá para fazer tudo de uma vez, a gente sabe disso. Uhum. Mas quais são as coisas que você sugere assim, olha, Celso, é muito importante, quem já percebeu que está com esses sintomas, é muito importante seguir esse caminho. O que que você sugere, Ana? Eu gosto de dizer, Celso, que a gente precisa começar pelo básico. Não adianta querer subir a escada, sabe, dando 3 passos de uma vez. Não adianta eu querer cuidar da minha saúde mental se eu não estou nem cuidando do básico, que é fazendo um exercício físico, bebendo água como eu devo, sabe? Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou direto para terapeuta, eu vou inclusive contratar uma mentoria, eu vou isso, eu vou aquilo, mas a pessoa tá caótica nos seus hábitos, na sua saúde, no seu dia a dia. Então, um primeiro passo é: para tudo, pega um papel e uma caneta e faz uma análise da tua vida. Sabe, eu gosto de pensar nas áreas da vida. Vai olhar para a tua vida pessoal, como é que está a tua relação contigo. Vai olhar para a tua espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. Será que você está nutrindo isso? Vai olhar para a tua saúde física, vai olhar para a tua satisfação com a tua carreira, vai olhar para a tua vida financeira, vai olhar para os teus relacionamentos, para o teu casamento, para a relação com o filho, para a relação com o papagaio. Faz um 360 na vida, sabe? E aí você vai avaliar. Eu sugiro até que dê nota. Coloca uma notinha ali, poxa, tá 5, tá 4. Nossa, tá querendo dizer que a coisa realmente está pedindo ajuda. E aí, a partir dessa análise, a pessoa pode ser muito honesta com ela de entender por onde ela começa. Seria muita arrogância da minha parte querer dar um Uma receita. checklist, uma É, receita para ser humano que tem vidas tão distintas, sabe? Então, que a pessoa tenha humildade e honestidade de ser franca com ela mesma, de assumir que ela está errando, que não está legal o jeito que ela está vivendo, que não está sendo uma vida em prol da saúde dela, do bem-estar dela e do bem-estar das pessoas ao redor, porque quando a gente não está bem, o que acontece? A gente contagia, né? As pessoas sentem junto com a exatamente. gente. Então a gente começa a se tornar uma pessoa pesada de conviver. Incrível, Ana. Agora, de uma outra análise, e se eu tenho alguém na minha equipe com esse perfil? Uma pessoa que se auto-sabota, uma pessoa que procrastina, uma pessoa que está se vitimizando. Como que eu posso lidar com uma pessoa assim? E se eu não souber lidar, qual que é o efeito que esse tipo de proximidade pode gerar em mim? Uma ótima pergunta essa. Celso, depende. Essa é a minha resposta, depende. Porque se você, por exemplo, é a pessoa que está num cargo de liderança, eu diria que já é um outro olhar, né, para isso. Porque eu acho que tem limite. A procrastinação, o vitimismo, essa pessoa pesada e que tem as suas limitações na contribuição, eu diria que tem um limite para a empresa, né? Mas na convivência aí com colegas, nas relações interpessoais, eu diria, cuide bem dos teus limites, sabe? Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência assim a se solidarizar, ser solidária com facilidade, eu diria que tem essa questão também. Seja um pouco solidária, olha para essa pessoa como, eu diria que ali existe uma demonstração de sofrimento, existe uma demonstração de uma limitação.
Mas eu diria que paciência tem limite, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de lidar com gente vítima demais, porque pessoas vítimas, para sair desse lugar, ela precisa querer ajuda, né? Ela precisa aceitar. Então, às vezes, na relação da pessoa forte, fortalecida com a pessoa vítima, olha a dinâmica que acontece. Eu dou, você não recebe nada da pessoa em troca. E a pessoa também não faz por ela mesma. Então, esse é um conselho que eu dou. Se você pode, se solidariza, mas é em alguma medida. Não se sinta responsável pelo bem-estar e pela felicidade dessa pessoa. Não se sinta mal porque ela está mal. Faz a tua parte e estabelece os teus limites. Voltou, né? Voltou. Quantas pessoas acabam escolhendo sair de uma empresa por relações interpessoais pesadas, não é? Ela sai, ela se desliga da equipe por conta da equipe, por pessoas assim. Então, olha só que interessante que você falou. Na postura de líder, entender que essa pessoa contamina negativamente o restante da equipe. Então, Sim. se eu permaneço com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Uhum. Então, pensa só, imagina como que é para um líder ter que manter uma pessoa na equipe que está com esse tipo de comportamento. Não é só sobre essa pessoa, mas é sobre essa pessoa e como ela vai transmitir essa energia para a equipe. E essa energia que ela transmitiu para a equipe vai acabar sendo transmitida para quem? Para os pacientes. Exatamente. Sim, com Então, certeza. você que é líder, você, doutor oftalmologista, ou a doutora oftalmologista, comece a observar o comportamento das suas lideradas. Porque hoje não é só sobre inteligência intelectual, tipo, ela sabe fazer o que precisa ser feito, mas as inteligências emocional e relacional faz toda a diferença na experiência desse paciente. Imagina se esse tiozinho da limpeza da Disney que eu mencionei tivesse pensando na morte da bezerra. Ele tem a obrigação de ir lá, ir atrás e saber por que, que o menino está chorando? Nunca. Mas ele estava tão bem com ele mesmo, ele estava tão bem treinado, ele tinha muito bem em mente qual que era a função dele na experiência daquele cliente, que inclusive estava trazendo o faturamento que garante o salário dele. Uhum. Olha só, como muda a perspectiva, o atendimento, quando os líderes, médicos e médicas também observam o perfil de comportamento, o momento do comportamento daquele colaborador. Uhum. Agora, outra coisa que você disse que é muito fundamental, eu não sou líder, eu sou colega dessa pessoa. Como que eu vou me comportar com essa pessoa? Então, ter o acolhimento é ótimo, como você falou. Se eu tenho essa condição de ter o acolhimento, né? Fornecer esse acolhimento e resolver, né? A pessoa aceitar o acolhimento, aceitar que ela precisa mudar, rever esse comportamento, beleza. Mas se a pessoa não muda, né, Ana? Se ela não tem vontade de mudar, na verdade, aí já não tem muito o que Isso. fazer. A Se não ela não ser. apresenta abertura para a mudança, né? Se ela não demonstra nenhum tipo de sinal que ela quer sair desse lugar. E eu nem falo nem falo disso com um olhar de julgamento. Não, tem pessoas que não, elas não estão no momento de vida de sair desse lugar ainda. É aquilo que a gente sabe que todo lugar que a gente está na vida tem algum tipo de benefício. Geralmente são benefícios inconscientes, mas se eu permaneço ali é porque algum ganho eu tenho. E a gente precisa respeitar o tempo, a história, as condições dessa pessoa e entender o equilíbrio entre eu dou um pouquinho, eu me solidarizo, mas eu também estabeleço uma distância saudável de repente para manter a minha saúde mental, o meu bem-estar, o meu entusiasmo, eu conseguir servir bem no meu trabalho. Ana, estou aqui imaginando os seus clientes, os seus pacientes, os seus mentorados, né? Que a sua linha de raciocínio, a sua forma de abordagem é muito boa. Parabéns mesmo. Eu gostaria de saber, inclusive, sobre isso, qual foi
o caso mais marcante na sua vida, assim, dessa transformação que você se preparou e hoje consegue entregar para os seus mentorados e clientes e todos eles? Uhum. Você diz assim como um case de sucesso? Ai, Celso, eu estaria sendo injusta com as minhas clientes e com as minhas mentoradas. Eu, assim, Não é de injustiça, mas assim, tem coisas, claro que você tem vários, mas sabe aquele que marca, você fala, Celso, essa história que me marcou, te conectou com alguma coisa, te fez lembrar, ou te lembrou da Ana que estava lá atrás, sabe? Como a gente tem o nosso uhum, mentor, o Jonas, ele fala muito sobre o Joninhas, né? Ele olha para aham, ele hoje, o que ele faz hoje, mas quando ele olha para o Joninhas, o momento do Joninhas. Então, assim, dessa é. trajetória, com certeza tiveram alguns casos, assim, que te marcaram, falando, meu Deus, obrigado por eu poder fazer o que eu faço, ter passado pelo que eu passei e conseguir transbordar isso na vida das pessoas. Uhum. Algum aí você vai lembrar, vamos ver. Então, eu tenho muitas histórias que me impactam, assim, porque dentro do meu lugar, tanto de psicoterapeuta como de mentora, eu acho que eu vou falar mais do lugar de mentora, né, que conecta com o que a gente está falando aqui. É, eu fico, assim, extremamente realizada. Eu tenho dois casos que me vêm à mente agora, que são de mentoradas, que também, as duas, por acaso, elas também são psicólogas, e elas chegaram para mim assim, nossa, com uma insegurança, com medo de fazer acontecer, muito distantes do valor delas, de se posicionar profissionalmente, com, sabe, de honrar a qualificação delas. E durante o processo de mentoria, isso foi acontecendo de um jeito tão forte, tão potente, sabe? Então, assim, fizeram transição de carreira, tiveram um aumento significativo de faturamento. Até essa semana eu recebi um feedback de uma cliente minha que ela me disse assim: eu achei tão incrível, Celso, eu acho que vai conectar com a tua realidade. Ela me disse assim: Ana, faz agora 4 meses que nós encerramos a mentoria e agora eu estou me dando conta de algumas coisas. Ela continua se desenvolvendo. Ela disse: eu estou cada vez mais forte, mas nós já não estamos juntas em mentoria há 4 meses, que foi quando encerrou o ciclo dela. Então, o quanto que aquele tempo de mentoria reverbera na vida dela até agora, sabe? De vez em quando ela me manda uma mensagem: Ana, você transformou minha vida. Ana, foi uma virada de chave. Ana, conversei com uma colega, né? Ela vai te ligar, indiquei. Então, o quanto que perceber essa transformação interna, eu diria quase como um desabrochar, porque você precisa primeiro conectar com toda a tua força, com a tua potência, com tudo que você tem de melhor, confiar nisso para começar a desabrochar e aí entregar, né? E aí ressoar no mundo o que você tem de melhor. Então, o caso dela me marca justamente pelos avanços. Ela até tem uma outra empresa e disse que aumentou, sabe, aumentou o faturamento, fez mudanças importantes na parte de gestão, mas principalmente a confiança. Ela diz: ninguém mais ultrapassa o meu limite de valor. E aqui eu não estou falando só de valor de sessão ou dos Sim, serviços dela, mas do valor que ela adquiriu quanto a profissional que ela é, sabe? Ou seja, ela passou de uma profissional que não conseguia se posicionar para uma profissional que enxerga o próprio tamanho, se posiciona e sabe dizer sim e dizer não a partir desse novo posicionamento, sabe? Então, é uma história bem bonita e, nossa, muito enfim, legal. tantas outras parecidas, sabe? Eu tenho certeza que só de você lembrar dessa história aí, você já vai passar um final de semana muito mais gostosinho. Sim, É muito bom, verdade. né? É muito bom. Gente, estou aqui com a Ana Klauma. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, mentora de transformação e essa leveza, essa calma, essa elegância, é isso que ela transmite para as mentoradas dela e para todas as pessoas que se conectam com ela. Então isso é muito importante, a gente escolher bem as pessoas que a gente vai ter à nossa volta. Então, Ana, sensacional aprender mais sobre autossabotagem, vitimismo, procrastinação, como a gente pode lidar com isso se é a gente que está pensando e como a gente pode lidar com pessoas ao nosso entorno que também estão passando, talvez, muitas vezes nas clínicas. E muitas vezes, gente, meninas, muitas vezes não é nem da equipe. Muitas vezes vão ter pacientes assim. E esse não tem como, a gente não vai poder falar, dá licença,
Ele é um paciente, ele está ali para ser atendido. E ele está trazendo uma dor, porque é um hospital, é uma clínica de oftalmologia. Então a gente saber lidar, saber acolher, saber conduzir de uma forma, né, que muda a trajetória, muda o dia dele, muda essa dor, muitas vezes vai embora só da maneira com que a gente acolhe, só da maneira com que a gente conduz. Uma pergunta, um elogio que a gente faz muda completamente aquele momento, pelo menos. E isso é transformador. Então, Ana, muito obrigado por todo esse tempo seu aqui com a gente. Fiquei muito feliz que você abriu espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Todo esse conhecimento é o que a gente faz. Doutor oftalmologista, doutora, é esse nível de conhecimento que a gente traz para as meninas, para que esse atendimento seja muito mais primoroso, não só para o paciente, mas também para ela mesma, para que ela seja muito mais feliz e satisfeita com o que ela faz no dia a dia, aumentando muito mais assim, o pertencimento dessas colaboradoras na sua clínica. Então, Ana, estou muito feliz que você aceitou o convite, muito obrigado, viu? Deixo para você fazer as considerações finais aí da live. Tá certo, muito obrigada, Celso. Sabe o que eu lembrei de falar antes de encerrar? Porque a gente conversa tanto e acaba também ocupando esse lugar de um pouco mais de referência, né? E acho que a gente deve se aproximar como pessoa também, como gente, gente como a gente, dizer para as meninas, dizer para os doutores o quanto que escolher uma vida onde a gente vai se distanciando da procrastinação, do vitimismo e da autossabotagem, que a procrastinação é uma autossabotagem, né? É um exercício diário, a gente precisa treinar, como tudo que a gente quer fazer de novo na vida. Se eu quero adquirir uma nova postura de vida, onde eu vou procrastinar cada vez menos e fazer cada vez mais, eu preciso estar escolhendo. E a gente pode até dar o exemplo de hoje, né, Celso? Antes de a gente entrar na live, eu quase encerrei a live contigo e disse, Celso, será que a gente não consegue deixar para a semana que vem? Porque a minha sexta-feira está tão corrida. E aí o Celso, muito gentil, ele já tinha dito, Ana, tudo bem, a gente marca uma nova data. O que eu fiz? Eu voltei atrás e disse para ele, Celso, nós vamos manter, porque nós temos um compromisso e vamos lá. Então, eu trago isso para te contar que você está sempre escolhendo. Não, pera, eu vou procrastinar, eu vou deixar um compromisso que eu já tinha assumido para amanhã, ou eu vou continuar fortalecendo esse senso de uma nova mentalidade, de uma postura de vida com comprometimento, com determinação. Então, a gente vai mudando os nossos valores e a gente vai escolhendo agir de acordo com esse novo sistema de valores de vida, né? Eu trago o que aconteceu comigo, com a gente hoje, para dizer que isso acontece nas vidas cotidianas. Não quer dizer que você nunca mais vai procrastinar, mas em última instância nós somos seres que podemos escolher. Essa é uma das grandes graças da vida adulta, a gente pode escolher o tempo todo, a gente é responsável pela nossa trajetória e a gente precisa se apropriar disso, dessa força, dessa potência, dessa capacidade de se responsabilizar pelos caminhos da nossa vida, pelas nossas escolhas diárias. Eu acho que é Incrível! assim que eu encerro, que eu faço as minhas considerações. Quero agradecer pela oportunidade de conversar com os teus, né, com os teus doutores, com todo esse pessoal da oftalmologia. E obrigada pela oportunidade, Celso. Impecável aí sua conclusão, parabéns pela maneira que você conduziu, trouxe essa vulnerabilidade para mostrar como é na vida real. Eu acho muito bonito isso, eu acho isso muito poderoso. Então, muito obrigado por isso. Mais uma vez, quero te agradecer. Quero responder a Renata Mendes aqui. Obrigado, Renata, por estar aqui com a gente, acompanhando esse conteúdo tão útil. Vai ficar sim gravada a live. Fique em paz, que você vai conseguir assistir depois desse final de semana, a live completa. Eu vou compartilhar também com a Ana aqui, para que ela possa compartilhar com o seu público, com as pessoas que te seguem, te acompanham também, que é ouro em pó. Isso aqui é um conteúdo para que você aplique na sua vida e que você tenha resultados diferentes a partir de amanhã, tá bom? Ana, muito obrigado mais uma vez, uma ótima sexta-feira para você, Obrigada. chovendo aqui em Presidente Prudente agora, um ótimo fim de semana, pessoal. Muito obrigado a todos, tá bom? Até Obrigada. mais, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Valeu, Ana. Valeu.